Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, um tema que o STF parece não conseguir pacificar há mais de uma década. A demarcação das terras indígenas já desafiou o Supremo em 2008 e 2009, quando terminou de ser julgado o caso Raposa Serra do Sol, e o cenário de conflito entre fazendeiros e índios era semelhante ao que vemos hoje, mas localizado no estado de Roraima. No julgamento de Raposa Serra do Sol, o Supremo estabeleceu o ano de 88, quando promulgada a Constituição, como marco temporal para as demarcações de terras indígenas. Mas todo aquele debate pode ser revisto agora. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, havia já dado seu voto no plenário virtual, agora o processo foi para o plenário físico, mas nesse voto de mais de 100 páginas, ele disse que a decisão lá de 2009 não se aplicaria necessariamente para todos os processos semelhantes. E mesmo que se aplicasse, ele voltava no passado e dizia que era preciso rediscutir o assunto. Nas últimas duas sessões, os ministros ouviram os argumentos em favor do marco temporal, especialmente defendidos por entidades que representam produtores rurais, e contra o marco temporal por quem defende a tese dos povos indígenas. O julgamento pré-7 de setembro tornou-se uma nova fonte de mobilização em torno de Bolsonaro, e o presidente deu a senha nessa semana do que pode acontecer na próxima semana. Ele disse que algum ministro deveria pedir vista do caso. Vamos ainda falar, no episódio de hoje, da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do PTB, Roberto Jefferson, para quem alegava que a prisão do ex-deputado era uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes. A denúncia oferecida pela gestão Aras, especialmente por Lindor Araújo, é um grande revés nesse argumento. Não se tratava de liberdade de expressão na visão da PGR, mas de vários crimes diferentes e persistentes. Ao final, vamos falar das manifestações marcadas para 7 de setembro e eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Time completo do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim da UFMG, Diego Werneck do INSPER, Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Juliana, eu queria começar com você para a gente discutir as diferenças do caso Raposa Serra do Sol e esse caso agora sendo julgado pelo Supremo, e o que nós vamos poder comparar ou analisar sobre o processo decisório do Supremo, né? Vendo que o Supremo se debruçou sobre esse assunto lá em 2009, 2008, e agora provavelmente vai fazer uma revisão da sua própria jurisprudência. Olá, Recondo, Diego, Tomás. Acho que tem vários aspectos interessantes para a gente pensar na relação entre esses dois casos, né? O caso atual e o precedente do Raposa Serra do Sol, em que, né, foram reconhecidos os direitos de demarcação de terras indígenas de maneira contínua, né, e não em ilhas, e outros elementos, mas que foram estabelecidas uma série de condicionantes, né, para essa demarcação. Acho que, numa primeira visão, né, pareceria que aqueles que são favoráveis à tese do marco temporal, hoje em dia, né, estão mobilizando esse precedente Raposa Serra do Sol a seu favor, enquanto aqueles que são contra a tese do marco temporal, ou seja, que reconhecem os direitos originários dos povos indígenas às suas terras, rejeitariam o precedente Raposa Serra do Sol, o que não é verdade, né? Quem assistiu às sustentações orais dessa última semana viu que existe uma disputa muito mais complexa pelo significado desse precedente, né? Porque o precedente Raposa Serra do Sol, embora coloque essas condicionantes, e uma das condicionantes esteja relacionada a essa tese do marco temporal, né, da posse, quando da promulgação da Constituição de 88, ele também reconhece, em outros trechos da sua ementa, né, que é longuíssima, os direitos originários dos povos indígenas. Então, é interessante como esse precedente é mobilizado, e ele reconhece, né, elementos da posse que não necessariamente estão relacionadas à presença física a todas as terras para serem consideradas tradicionalmente ocupadas, né? Essa tradicionalidade, ela envolve muitos elementos que são explicitados no caso Raposa Serra do Sol e que são úteis, né, para essa discussão nesse momento, e são úteis também para o reconhecimento dos direitos
dos povos indígenas às suas terras, ainda que não ocupando, né, fisicamente aquelas terras. Então é interessante ver como é que esse precedente está sendo disputado. O próprio ministro Edson Fachin traz no seu voto o precedente Raposa Serra do Sol para se colocar favoravelmente ao reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas e contra o marco temporal. Então é bem interessante como esse caso vai sendo revisitado e até os seus próprios fatos. Então eu chamaria atenção, por exemplo, para o fato de que a Procuradora da República aposentada, né, a atual advogada Débora Duprá, ela na sua sustentação, ela chama atenção para o fato de que, no caso Raposa Serra do Sol, houve títulos de domínio da década de 30 que foram anulados. Então, no próprio caso Raposa Serra do Sol, haveria, né, títulos muito anteriores à Constituição de 88 que teriam sido anulados para esse reconhecimento das terras. Então, é complexa essa discussão do precedente e é interessante como ele está sendo recuperado para os dois lados, né? Então, acho que esse é um ponto relevante aí para a gente começar a nossa discussão. Tomás, queria te ouvir agora sobre, voltar talvez um pouco ao caso Raposa, e também o que essa discussão, essa rediscussão, fala também do processo decisório do Supremo. Certo. Acho que tem duas questões, né? Uma é, quando a gente volta a esse caso, às vezes aparece uma discussão formal, né? Que apareceu um pouco também, né? Afinal de contas, a decisão da Raposa Serra do Sol é vinculante ou não é vinculante? Para a gente responder essa pergunta, acho que a primeira pergunta é vinculante para quem? Né? Porque, de fato, existem certas decisões formalmente tomadas no Supremo que têm um grau de vinculação para outros órgãos públicos, né? Para o Executivo, para outros juízes, né? E, às vezes, isso é formalizado numa súmula vinculante, isso tem a ver com se foi decidido ou não como repercussão geral, tal, e realmente, a Raposa Serra do Sol não foi decidido de nenhuma dessas maneiras. Foi um caso específico, né, uma PET, que foi julgada daquela maneira, naquele caso. Agora, quando a gente está falando de ser vinculante para o próprio Supremo, isso no final das contas volta ao que a Juliana estava falando, né, a relação do Supremo com seus próprios precedentes. Não precisa ser formalmente vinculante para ser respeitado. E às vezes o que a gente espera que faça que uma decisão seja respeitada calma aí, o Supremo parou, se debruçou sobre essa questão, discutiu com profundidade, num caso que tinha os elementos necessários e suficientes para considerar toda a complexidade dessa questão e resolveu essa questão. Parece que, em certa medida, foi isso que aconteceu em Raposa Serra do Sol. Foi um caso proeminente, que o Supremo passou, né, mais meses e meses, né, discutindo, talvez até mais de ano discutindo, em certa medida. Lembrando, hein, Tomás, desculpe te interromper, mas lembrando que foi a primeira vez que os ministros do Supremo fizeram uma missão, e foram 3 ministros para a área Raposa Serra do Sol, para investigar o assunto. O ministro Aires Brito, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes foram lá, em loco, para analisar isso. E aí a gente imaginava que seria uma decisão que perdurasse. Que perdurasse, sim. Mas é claro que, de novo, tem um pouco com a relação dos próprios ministros com suas próprias decisões, o quanto eles se sentem vinculados, inclusive com decisões das quais eles participaram. A gente acabou de ver toda... A gente viveu no Brasil uma insegurança em torno de prisão em segunda instância, que permanece, que pode, inclusive, mudando a composição, pode virar de novo, a gente sabe como são as coisas, com ministros que votaram de um jeito num caso em 2016, votaram de outro jeito em 2020, né? Então, assim, mesmo quando o próprio ministro, às vezes, vai mudando, quanto mais quando vai mudando a composição do tribunal. Esse é um caso que foi decidido em 2008, né? Então, a gente... isso é a primeira coisa que eu diria. Então, o Supremo tem uma relação, isso não é excepcional desse caso. Tá? O Supremo tem que resolver, isso o Supremo resolver coletivamente, né? Mas ele é mal resolvido, inclusive individualmente. Os próprios ministros, com a relação que eles sentem em relação a precedentes anteriores do Supremo. Mas, mesmo que a gente respeitasse a Raposa, isso seria para a gente discutir se tem que revisar ou não, se pode revisar ou não Raposa Serra do Sol. Outra coisa é, a Raposa Serra do Sol, que foi apresentada como essa decisão que resolveria, né, em certa medida, por conta de toda essa discussão, por ter essa decisão final, que aparecia tantos, né, parâmetros para demarcações futuras, tentava organizar aquela questão, né, foram trazidos os votos do menos direito, que foram absorvidos no voto do ministro Aires Brito, toda essa questão. Só que alguns dos critérios, daqueles critérios, mas que sejam claros, em certa medida, mesmo que a gente siga eles, claro qual é o critério, a aplicação deles pode ser extremamente complexa. Né? E volta essa questão... E volta essa questão, a questão que a Juliana estava chamando a atenção. Né? Um dos pontos do marco temporal, por isso que esse caso está sendo chamado como caso do marco temporal. Por que ele é chamado caso do marco temporal? Porque seria
a tese de que o marco temporal da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, seria a data em que a gente teria que verificar se os povos indígenas estavam ou não estavam nas terras naquele momento, nas terras naquele momento, e se eles estavam nas terras naqueles momentos, aquilo estava protegido, e se eles não estivessem, não estaria protegido. Essa é a versão simples. Só que mesmo que aplique essa regra, mesmo que não vou nem questionar essa regra seja aplicada, essa regra ela foi apresentada já na Raposa Serra do Sol como exceção, que é uma exceção relevante, que é exceto se o motivo pelo qual esses povos não estão mais na Terra é porque eles foram, usando o termo formal, esbulhados, usando um termo informal, eles foram removidos daquela terra, seja às vezes, né, em conflitos fundiários que a gente sabe como são pelo Brasil, com violência, né? Então, se eles não estão naquela terra porque eles foram expulsos dessa terra, a gente não pode colocar na conta deles, né, não reconhecer a posse da terra deles porque eles foram removidos de lá. Só que agora, aplicar isso significa que cada processo de demarcação e cada judicialização desse processo, que sempre vai ter, vira uma discussão dificílima, complexa, factual, sobre quem estava e quem não estava. Sendo que é extremamente difícil provar que você estava, né? A gente estava falando isso antes do programa, a Juliana estava chamando atenção para isso. Quem não estava, você vai ter que provar que eles não estavam porque eles foram expulsos. Olha que difícil. Pois é, com que documentação, isso, né? Com que documentação? E quem estava, como é que você vai provar que você estava? Né? Nesse Brasil, nesse mundão de meu Deus, nesse Brasil, como é que você vai provar povos indígenas sem documentação, sem documento papel, que eram tutelados. Como é que eles vão provar que eles estavam? Que tipo de documentação eles vão ser capazes de trazer? É muito difícil. Então, por isso que é um caso que é apresentado como resolvendo, e às vezes o Supremo faz isso, traz um parâmetro que resolve, mas uma coisa é todo mundo concordar com qual é o parâmetro. Que nem é o caso aqui, hein? Muita gente não concorda que esse é o parâmetro. Mas vamos dizer, mesmo que a gente concordasse, mesmo que a gente aceitasse, esse é o parâmetro, isso não resolve a questão. Porque em todo caso, aplicar esse parâmetro é muito difícil. Então, mesmo que o Supremo reafirme o parâmetro da Raposa Serra do Sol, nesse caso, ou modifique ele em alguma medida, me parece que esse conflito não vai embora. Esse conflito não vai embora, muito menos enquanto você tiver uma situação em que você tem um executivo, às vezes, como hoje você tem, que é contrário. O presidente da República, quando foi eleito, dizendo que no governo dele não ia ser demarcado nada, não ia ter 1 centímetro quadrado de terra ia ser demarcado durante a presidência dele. Então, a gente tem esse tipo de executivo, ao mesmo tempo que a gente tem leis e agências reguladoras que atuam nessa área, e a gente tem presidente do Supremo, a gente tem um legislativo, no qual a gente sabe que existe uma bancada forte, que é também contrária a esses interesses, por mais que exista também representatividade dos interesses e dos direitos dos povos indígenas no legislativo hoje, existe, importantes lideranças estão lá, mas são em certa medida minoritários. Então, esse é um conflito que não vai embora, enquanto você tiver o executivo, o legislativo e o judiciário discutindo sobre isso, com parâmetros que são, de fato, de difícil aplicação, são complexos. Se você fosse um juiz num caso desse, você precisaria de muitas evidências para você provavelmente chegar a uma conclusão sobre se é o caso, se não é o caso. Não são casos simples, né? E por isso não vai embora mesmo que seja confirmado, seria o que eu diria sobre isso. Então, não para menos que desde a semana passada a gente já ouvia a possibilidade de um pedido de vista já nesta semana, mas não foi possível, porque eram 39 sustentações orais, o ministro aqui nem leu o seu voto de mais de 100 páginas. Mas, Diego, a gente estava falando aqui, o Tomás mencionou de conflito, né? Pelo jeito, o Supremo não conseguiu resolver o conflito lá em 2019, ou resolveu o conflito imediato, local, mas agora nós estamos falando de um conflito generalizado, nacional. E, aparentemente, novamente, o Supremo não vai conseguir resolvê-lo. Como o Tomás falou, não é só uma questão dos efeitos da decisão, quem está obrigado a seguir ou não está, e tem desafios muito mais amplos do que essa questão técnico-formal do que tipo de efeito a decisão deveria ter na obrigação dos juízes de todo o Brasil de seguirem ou não, né? Às vezes o critério é complicado de aplicar mesmo, o tema é complicado, e uma evidência recente disso que o Tomás descreveu dessa forma, tem um artigo publicado em 2019 por 4 pesquisadores na Revista Europeia de Direito e Economia, né? Guilherme Fowler, Luciana Jung, Silvia Kalemann e Leandro Pongelupi. E eles fazem justamente um teste para saber se a decisão da Raposa Serra do Sol
alterou o padrão de decisões no TRF da terceira região, com relação a conflitos fundiários envolvendo povos indígenas, né? E a conclusão que eles chegam é que, na verdade, a variabilidade das decisões teria aumentado após 2009. Eles tentam criar algumas estratégias lá para aferir em que medida isso pode ser atribuído à decisão Raposa Serra do Sol, ou se simplesmente não teve o efeito esperado, de certa forma, organizar mais as decisões das instâncias inferiores com relação a esses temas. Então, uma tentativa interessante de tentar discutir empiricamente essa possibilidade que o Tomás levantou. E eu só chamaria atenção para uma outra coisa, Felipe, sobre a Raposa Serra do Sol. Na época, né, houve muita discussão sobre o voto com as condicionantes, né, se seria um ato de quão exagerado, quão ativista, quão inapropriado, heterodoxo seria esse exercício de jurisdição criadora de regras, né, quase fazendo, me lembro na época alguém dizendo ao Supremo, fazendo política pública sobre povos indígenas com uma decisão judicial no caso concreto, mas, né, a gente sabe que havia um contexto maior, né, conversas maiores com outros atores dentro e fora do governo sobre essas regras, né. Queria te ouvir um pouco, Felipe, sobre como é que foi esse contexto, né, porque me parece que não foi uma coisa feita sem algum tipo de diálogo com o governo na época. Mas havia dentro do governo, né, Diego, um dissenso também sobre isso. O ministro da Defesa era Nelson Jobim, que tinha sido ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, e escreveu as condicionantes lá atrás. Era um estudo, essas condicionantes que estão em Raposa eram as condicionantes que estavam nesse estudo do ministro Nelson Jobim. Aí ele, como ministro da Defesa, tinha um dissenso entre o Ministério da Justiça, FUNAI e Ministério da Defesa. Os militares defendiam uma decisão um pouco mais... uma decisão específica sobre a Raposa Serra do Sol, que não impedisse que eles entrassem na área, etc. e tal. E aí o ministro Jobim, que era um dos padrinhos, ou talvez o principal padrinho da indicação de Menezes de Direito para o Supremo, levou essas condicionantes e o ministro Menezes de Direito as utilizou no seu voto. E aí a gente lembra que naquele processo, pela disputa da redatoria do acórdão, a gente pode lembrar a discussão, inclusive, né? O ministro Aires Brito falou, olha, essas condicionantes já estão todas no meu voto. Aí houve ministro que falou, não necessariamente e tal, mas ele incorporou essas condicionantes para não perder a redatoria do acórdão. Então, eram condicionantes que vinham do Ministério da Defesa, especialmente vocalizando os interesses dos militares, mas dentro, no Ministério da Justiça e na FUNAI, tinha-se uma visão diferente. Eu lembro, o ex-presidente da FUNAI acompanhou esse julgamento do Raposa Serra do Sol dentro do plenário, e ele saiu com muitas dúvidas, inclusive sobre o marco temporal e a força das condicionantes. Juliana, queria ouvir você sobre mérito, substância do julgamento. Um pouquinho antes, só fazendo um adendo aí com relação a essa questão do precedente, do uso precedente das condicionantes, é interessante que isso aparece no voto do ministro Fachin, né? Ele dá uma alfinetada com relação às condicionantes, registrando, ele fala, vê-se reclamação persistente no sentido que as 19 condicionantes não foram previamente e exaustivamente debatidas no julgamento, né? Então, ele joga isso ali no voto. Aquilo que a gente estava falando, né, Juliana, antes de começar, não foram por quem? Porque no plenário, no julgamento, foi o motivo do pedido de vista, foi discussão sobre se aquilo era, como o Diego mencionou, né, se era uma legislação em separado, discussão no plenário, houve muito. E ele traz também a questão da tentativa de súmula, né, que houve para aí sim garantir a vinculação da questão do marco temporal e que foi rejeitada pelo Supremo. Então, ele chama atenção para isso, justamente dizendo, olha, quando houve oportunidade de tornar isso vinculante, o Supremo rejeitou e disse que não estava maduro, que isso precisava ser discutido no futuro. Então, acho que com relação a a discussão sobre o precedente, né, esses elementos são importantes também. Mas, para além disso, a discussão de mérito em si, acho que tem vários elementos importantes que aparecem aí no debate, né? Primeiro, são os textos das constituições anteriores. Isso está presente no voto do ministro Fachin e veio em várias sustentações orais também, que já reconheciam, né, o direito dos povos indígenas às suas terras, ou às terras que tradicionalmente ocupavam,
né? Embora a Constituição de 88 tenha sido considerada um marco, né, em romper com uma lógica assimilacionista, ela não é que não existia reconhecimento desse direito anteriormente e a Constituição de 88 reconheceu, né? Então, isso é um elemento que é trazido e é interessante pensar que não surge essa questão do direito, né, com a Constituição, ou o reconhecimento do direito com a Constituição de 88. Isso já estava reconhecido em constituições anteriores. Um outro elemento que é importante que o Tomás trouxe na fala dele é onde estavam os indígenas, né? Se não estavam nas suas terras, estavam aonde e por que razão? E aí, dentro da justificativa, né, do ministro Fachin para anulação de eventuais títulos que possa haver, né, de terceiros, que não indígenas, com relação a essas terras, ele traz, inclusive, a redação do artigo 1200 do Código Civil, né, que fala que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. E aí chama atenção para o fato de que aqueles defensores da tese do marco temporal desconsideram como que essas terras vieram a ser ocupadas, né, ao longo do tempo. E tem toda uma discussão que é importante, que é a questão do reconhecimento desse direito originário como cláusula pétrea, né, já nesse julgamento. Porque se prevê, né, e já existe movimentação legislativa nesse sentido, uma reação a uma eventual decisão do Supremo favorável ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas às suas terras. Então, há uma preocupação muito grande, né, de todos aqueles defendendo esses direitos, que isso seja reconhecido como cláusula pétrea, né, para evitar uma tentativa de reversão futura. Então, acho que esses são alguns elementos que aparecem nessa discussão. E um outro fator que eu queria chamar a atenção também é para toda essa mobilização em torno do caso. Então, esse caso é bastante interessante para ser observado a partir das discussões sobre litígio estratégico, de acesso, né, de movimentos sociais ao tribunal e tudo mais. Claro que tem sido muito marcante, né, a mobilização indígena, o acampamento, ali nas cercanias do Supremo, mas tem outros elementos interessantes de observar, né? Como, por exemplo, o argumento dos produtores rurais, ele é mobilizado. Então, embora, né, se saiba que existe todo o interesse, né, dos proprietários rurais, é interessante que nas falas, nas sustentações orais que estavam representando esses interesses, federações de agricultores, etc., sempre aparece a figura do pequeno produtor rural, né? Uma maneira de mobilizar ali esses direitos de propriedade, mas não a partir do grande produtor rural. Então, é curioso como o grande produtor rural não aparece, né? Sempre aparece o interesse do pequeno produtor rural, os povos indígenas muito bem representados, inclusive pela advocacia indígena, então também muito representativo, muito interessante. E interessante ver a discussão sobre o que seriam os representantes do meio ambiente, né? Porque quem ajuizou, né, essa ação de reintegração de posse foi a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de Santa Catarina, né? Então, a princípio, poderia-se pensar que há um conflito entre meio ambiente, ou defensores do meio ambiente, e povos indígenas. E, de alguma maneira, isso é colocado assim nas instâncias inferiores. Uma das razões do TRF4 para reconhecer, né, essa reintegração de posse, né, contrária aos direitos dos povos indígenas, é a necessidade de preservação do meio ambiente. E é interessante ver como é que esse interesse também surge nas sustentações orais e no próprio voto do ministro Fachin, que ele vai dizer, olha, não tem compatibilidade entre meio ambiente e povos indígenas, pelo contrário, né, os povos indígenas têm sido responsáveis por garantir alguma preservação do meio ambiente no Brasil, nesse Brasil de Bolsonaro. Isso vai aparecer também nas sustentações orais, com dados com relação a isso. Então, é interessante olhar essa mobilização em torno do caso, né, como é que extrapolou o tribunal, como as atenções de fato estão voltadas e se conseguiu, né, uma mobilização em torno do caso, e como é que esses diferentes interesses em torno do caso, eles aparecem dentro do caso, né, fora e dentro. Então, é interessante olhar essa interface, como é que eles são canalizados, como é que eles são colocados e como é que eles são representados ali dentro do processo. Acho que esse caso oferece oportunidade. E claro que a conjuntura política está presente o tempo todo, né, no pano de fundo da decisão desse caso, né? Existe uma preocupação, como tem se noticiado aí na imprensa, com eventuais reações a esse caso, ainda mais nesse contexto, né, de
de um governo, como já foi dito, contrário ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, com um ato, né, possivelmente, que está marcado, que possivelmente vai acontecer em reação, que já houve manifestações contra a decisão do Supremo, enfim, nesse caldo aí que não está explícito ao longo do julgamento, mas que está presente ali como nas entrelinhas, como pano de fundo. Ju, eu queria só voltar um ponto que você falou no começo, que eu acho que evidencia essa diferença do processo decisório do Supremo e o que é formalmente vinculante e o que deveria ser respeitado, né? E o que substantivamente deveria ser respeitado, e como eles jogam, às vezes, uma coisa com a outra, né? A falta da ser vinculante formal como motivo para não ser necessariamente respeitado. E que as duas coisas não são parecidas. Então, esse argumento do Fachin, né, que falou sobre a súmula vinculante não foi aprovada porque não tinha consenso suficiente, a gente tem que explicar especificamente que o que acontece é que para você aprovar uma súmula vinculante você precisa de 8 votos. Né? Você precisa de 2/3 do ministro Supremo, 7,3, então é 8, né? Precisa de 8. E que pode acontecer de você ter uma questão no Supremo que está relativamente pacificada, ou mesmo que apenas pelo momento, mesmo enquanto continuar uma determinada composição do tribunal, né, pacificada, sei lá, uns 7-4, que não tem 8 votos para aprovar uma súmula vinculante. Claro que tem ministro que não mistura as duas coisas. O ministro perdeu no mérito, mas vota na súmula, entendendo que uma coisa, respeitando a decisão, isso pode acontecer. O ministro Teoria era mestre em barrar a aprovação de súmula, especialmente, eu acho que em assuntos tributários, me corrijam os nossos ouvintes, mas justamente por isso, porque ele concordava no mérito, mas falava que não era tema para súmula. E aí eu lembro que o ministro Lewandowski, na gestão dele, quis aumentar o número de súmulas e encontrou isso como barreira, justamente por não ter 8 votos. Exatamente, se você não tem 8 votos, mas isso não significa que a questão, você pode ser uma questão, né, pacificada, tudo no Supremo pacificado é um termo muito forte para você usar, mas que não se espera grandes mudanças se não tiver uma mudança muito grande de conjuntura ou de composição. Se você tiver lá 7 ministros que claramente estão seguros e certos de que aquela é a melhor interpretação. Talvez um bom exemplo, de novo, seja prisão em segunda instância. A gente viu flutuações, a gente viu mudanças. Se tentar aprovar uma súmula vinculante sobre prisão em segunda instância hoje, será que tem 8 votos no Supremo para isso? Não me parece que você teria 8 votos para isso. O que não significa que a gente tenha a perspectiva de mudar essa interpretação no curto prazo, dado que parece que quem votou de um jeito continua lá, vai continuar mantendo essa posição e você tem uma maioria. Né? Então, às vezes é complicado, eles usam isso estrategicamente, às vezes, né? O argumento de isso não é vinculante formalmente para dizer que, então, não é bem assim. Mas é interessante como eles usam. Né? Se ter ou não ter uma súmula vinculante, ter ou não ter uma repercussão geral, às vezes é um argumento formal, realmente, pode ser que não caiba reclamação sobre aquele tema. Né? Isso pode ser um motivo para não... Ou pode ser que um órgão administrativo não esteja vinculado da mesma maneira por aquela decisão. Essas coisas são verdade. Mas é muito diferente de quando o Supremo está olhando para suas próprias precedentes, por que ele decidiu, e pensando se ele deveria ou não deveria respeitar o que já foi decidido. Vamos aqui para o nosso próximo bloco, nosso próximo tema, que é Roberto Jefferson e a denúncia oferecida pela PGR contra ele. Lembrando, Roberto Jefferson está preso e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, negou o pedido de prisão preventiva. Diego, queria te ouvir sobre sua avaliação sobre a denúncia oferecida e também no cenário geral. Lembrando, a gente, quando falou aqui no programa anterior sobre Roberto Jefferson, a gente foi muito criticado, inclusive, por quem dizia que Roberto Jefferson estaria apenas exercendo sua liberdade de expressão. E aí vem a denúncia da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é tida dentro da PGR como alguém próximo ao Bolsonaro, e aí até a assinatura serve de revés para quem defendia essa tese, mas queria te ouvir. O caso do Roberto Jefferson, acho que eu queria começar pontuando que é um exemplo de uma armadilha geral que o Bolsonaro colocou para quem o apoia e para quem adota o discurso que ele adota. Bolsonaro se caracterizou como parlamentar por levar a sua imunidade material, se não no limite, e às vezes até depois do limite, em alguns casos, segundo o próprio Supremo entendeu, em alguns casos. Mas ele tinha imunidade material como parlamentar. Como presidente, já falamos disso aqui, não tem, né? Poderia ser responsabilizado pelo que fala de uma maneira bem mais fácil. A gente não deveria confundir as garantias processuais e quão difícil é você processar o presidente com o critério material, que é
ele é responsabilizável pelo que ele fala de um jeito que ele não era na mesma extensão quando era parlamentar. Bom, mas Bolsonaro fez campanha como parlamentar, né? E na campanha ele já radicalizou e falava coisas que podem ter passado a impressão para as pessoas de que é possível falar sem repercussão jurídica, né? E o Roberto Jefferson certamente, né, sabe disso, não é leigo em direito, mas acho que é um exemplo de uma armadilha mais geral, que é achar que se o Bolsonaro fala certas coisas, você pode, né, emular o exemplo dele e você não terá problemas. Então, juridicamente isso não é verdade, politicamente, evidentemente, isso não é verdade, né? Uma coisa é o custo de você responsabilizar o presidente por algo que fala, outra coisa é mesmo um ator político ainda relevante como Roberto Jefferson. Então, acho que tem uma questão... Lembrando, Diego, desculpe te interromper, hoje eu estou interruptivo, mas Roberto Jefferson é advogado de formação, inclusive. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, não é ignorância, acho que ele sabia o que estava fazendo em termos jurídicos, né? Eu acho que é um caso, para começar, a gente tem que pensar assim, né? O que é imunidade parlamentar, então, se alguém que não tem imunidade parlamentar pode falar que as pessoas têm que entrar no Senado e agredir fisicamente os senadores até que tal coisa aconteça, né? Então, é muito importante colocar isso, porque as pessoas às vezes podem imaginar que ele é parlamentar, né, que ele está expressando. Então, se você acha que o que ele está falando está coberto, acho que o desafio, então, é o que não estaria, e o que seria justamente esse excesso que só a imunidade parlamentar protegeria, né? É o quê? Em que ponto? Ele teria que comandar atos concretos, ele teria que estar lá na liderança dizendo, você entra o Senado por aqui, mas aí já não é expressão, né? Aí já é a execução da coisa. Enfim, acho que não me parece que algumas coisas que eles falaram sejam facilmente enquadráveis como exercício de liberdade de expressão, considerando, inclusive, outras decisões recentes do Supremo. Algumas acho que sim, acho que é importante deixar claro que é um desses casos que a pessoa fala várias coisas, e é importante não confundir, às vezes, a crítica a um ministro, ainda que pesada, com termos chulos e tudo, a você dizer que as pessoas deveriam invadir o Senado e agredir fisicamente o ministro do Supremo. Bom, a novidade aí, como você apontou, é essa denúncia oferecida pela PGR, né? Foi assinada pela... Sim, e o Tomás está lembrando aqui, né? As pessoas também podem confundir com o caso do Daniel Silveira, que era deputado de fato. Roberto Jefferson não é. Ainda é, né? Ainda é deputado, mas o Roberto Jefferson não é deputado. Sim, o Daniel Silveira ainda exato, mas o Roberto Jefferson já tem muito tempo que não é. Tem essa confusão, né? Muita gente faz essa confusão, achando que estão processando um deputado, mas ele é só presidente de partido político. Como ele é presidente de partido político, as pessoas imaginam que ele tem um cargo político. Tem alguma imunidade, exato. Não tem imunidade material, esse é um ponto fundamental, né? Então, o caso do Daniel Silveira é diferente, aí é outra coisa. Então, nem material, nem formal, né, Diego? Que no nem caso material, nem formal. Lembrando que no caso do Daniel Silveira, a Câmara teve que votar se aprovava ou não aprovava a prisão. No Roberto Jefferson isso também não teve que acontecer, porque, de novo, não é deputado, só presidente do partido. E aí, Diego, voltando ao seu ponto que você ia falar, né? Nos dois casos houve denúncia. Roberto Jefferson ainda tinha o pedido da PF, né, para que houvesse a prisão, mas o Ministério Público não tinha se manifestado, né? Agora é a novidade, né? Mas é uma novidade estranha em vários sentidos, né? Não só porque politicamente a gente imaginava que a direção da PGR seria a que vinha se mantendo nesse caso, que ela, né, a PGR tinha se manifestado contra a prisão preventiva do Roberto Jefferson, invocando liberdade de expressão. O que é muito estranho, se você imagina, né? Se a prisão preventiva não se justifica, não porque não hajam os requisitos específicos, mas porque não houve crime, como é que agora você oferece a denúncia, né? Muito estranho essa contradição, não só política, mas política, a gente sabe que contradição se resolve melhor, né? Mudou a estratégia, sempre tem uma explicação. Juridicamente, eu não consigo ver a explicação, né? Eu acho que houve um erro grande em algum momento da PGR. Não é possível que as duas manifestações estejam certas, no mesmo processo, no mesmo caso, nos mesmos autos. Não é só uma incompatibilidade de tese, é incompatibilidade no caso. Mas
a denúncia oferecida pela procuradora Lindora Araújo, ela lista diversos crimes e alguns surpreendentes, né? Por exemplo, surpreendente porque não me parece, eu não sabia, pelo menos, que estavam em discussão nesse cenário. Ela denuncia o Roberto Jefferson pelo crime de homofobia, por exemplo, né? Com base, aí já está aplicando o entendimento do Supremo, que no julgamento de 2019, né, considerou que estava criminalizado também práticas homofóbicas dentro do dispositivo da lei que trata de discriminação por origem étnica, racial, outras formas de discriminação. O Supremo considerou que estava abrangido por aquele tipo penal, e é o tipo penal que a PGR, nesse caso, um dos que está dizendo que o Roberto Jefferson incorreu. Ela também acusa ele de ter caluniado o presidente do Senado, por ter dito que ele prevaricou ao não levar adiante os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, no caso, né? E fora, né, incitar atos de violência contra as instituições, contra os parlamentares. Mas o termo que eu fiquei pensando é uma denúncia que ela é meio frágil nos termos que ela, né? Não acho. O caso do Roberto Jefferson merece discussão extensa, mas a denúncia não faz essa discussão. É uma denúncia que diz lá um artigo, crime, e bota um recorte de alguma coisa que ele falou, às vezes de uma maneira bastante literal. Então, por exemplo, tem um dispositivo da Lei de Segurança Nacional que diz que eu vou achar aqui que eu separei exatamente, olha, quando o crime de dano, né? Então, o crime de dano tem um inciso que diz que se o crime ele tem um tipo específico se ele é praticado com emprego de substância inflamável ou explosiva, né? E pelo fato do Roberto Jefferson ter falado alguma coisa sobre tacar fogo, né, ela vai especificamente isso e diz, olha aqui, então, tem um pouco de exagero, me parece. Tem uma coisa assim que não é justificada de fato, como deveria, para o grau de gravidade que formalmente está sendo atribuída ali às condutas, né? Então, existe essa interpretação de que é uma denúncia deliberada, feita para ser frágil, né? Só para ser um movimento que diz, olha, estamos fazendo alguma coisa. Essa leitura apareceu na imprensa nos últimos dias. Olhando a denúncia, eu acho que não me parece ter sido o melhor tiro que você poderia dar com as informações públicas e com o tipo de informação que a PGR poderia obter sobre esse caso. O que reforça essa narrativa, a meu ver, de que não né, a PGR segurou o seu golpe nesse caso, né? Não fez a denúncia mais forte que poderia. E tem uma coisa muito estranha da denúncia, Felipe, antes de te passar a palavra. Ao mesmo tempo que a denúncia é oferecida, logo na primeira página, a PGR observa que, no caso, não deveria ser da competência do Supremo e pede o declínio de competência, o que é mais uma contradição, porque há alguns meses a PGR se manifestou no sentido de que o caso deveria ficar no STF, né? Então, assim, é bem difícil ler essa peça e não imaginar que ela não tem estratégia, né? Que ela não tem exatamente. A explicação jurídica não vai te levar longe nessa peça. Até porque se está discutindo se existe mesmo uma milícia digital, uma quadrilha, uma organização criminosa voltada para tal, que é o que o ministro Alexandre de Moraes investiga, aceitar a denúncia contra o Roberto Jefferson nesses termos é jogar para a primeira instância e tirá-lo desse bololô, mas ele não sai disso. O ministro Alexandre de Moraes vai continuar investigando o Roberto Jefferson certamente ali no Supremo. E eu fiquei com a impressão, Felipe, você lembrou um ponto importante da quadrilha, eu fiquei com a impressão de que isso não é tematizado na denúncia. Não, a denúncia fala de condutas puramente individuais. Exatamente. Tomás? Não, acho que uma coisa também a falar é que houve o pedido para que a prisão, né, o Roberto Jefferson foi preso, que fosse passada para a prisão domiciliar, que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu queria chamar a atenção nisso, primeiro que a defesa do Roberto Jefferson alegou fragilidade de saúde, né? O Alexandre de Moraes falou, olha, ele tem demonstrado vigor, né, na sua intensa atividade política, então não parece que seja o caso. Por outro lado, parece, assim,
que a gente falou isso no programa anterior, né, que é possível, eu diria até provável, que o destino de Roberto Jefferson, em meio a esse inquérito, essas denúncias, talvez seja parecido com o do Daniel Silveira, que eu tive com o Daniel Silveira, né, que ficou preso um tempo, depois de um tempo, de fato, foi para a prisão domiciliar. Se tendo ido para a domiciliar, não violar os seus termos da conduta, não reincidir, talvez continue domiciliar, não sendo capaz de fazer isso, não tendo desejo de fazer isso, reincidindo, tomando atitudes parecidas de novo, para se decretar a prisão de novo, é muito provável que isso aconteça. Por outro lado, eu também não me surpreendeu em nada que, se é que vai ser liberado em algum momento próximo, ou em alguns meses, em algum momento vai ser passada para domiciliar a prisão do Roberto Jefferson, lembrando de novo que isso tem a ver com a relação do crime dele, talvez com condutas violentas, né? Porque quanto mais você foca nos crimes contra a honra, né, de calúnia, difamação, injúria, fica menos necessária a prisão. Quanto mais você foca no que a gente está falando antes, numa rede de ataques orquestrados, ou tentando organizar ataques ao Supremo, daí você tem falar de milícia, né? Ele falou de milícia, organizar milícia. Organizar milícia, armas, né? Lembrando que tinha uma questão de ter sido apreendidas armas, essas coisas, isso pode manter a prisão dele mais tempo. Mas me parece que nada surpreendente, que é claro que o que quer que fosse acontecer, se essa prisão fosse ser relaxada em algum momento, isso não ia acontecer antes do dia 7 de setembro. Né? Então, eu diria até que, eu acho que talvez se eu fosse advogado Roberto Jefferson, eu nem teria pedido isso antes do dia 7 de setembro. Porque não se imagina, já que no contexto das manifestações do dia 7 de setembro, foi exatamente nesse contexto, inclusive, que o Roberto Jefferson foi preso, não me parece que ninguém vai mandar ele de volta para casa antes da gente ver o que vai acontecer nesse dia. Né? Talvez, dependendo do que aconteça, a gente tenha mais elementos, inclusive, contra outras pessoas, pode ser que essa denúncia cresça, esse inquérito encontre novas pessoas, novos fatos ligados ou não a ele, ou também, caso não aconteça nada, essa situação passe, talvez o foco nos elementos da Lei de Segurança Nacional diminuam, e quanto mais fique nos elementos, né, de crimes contra a honra, crimes de injúria, crimes de difamação, faça menos sentido essa linha, e talvez, inclusive, ficar no Supremo, né, como vocês falaram. Daí, talvez sejam casos que vão ser denunciados por promotores de primeira instância, e não seria a PGR, não seria o Supremo propriamente que julgaria esses casos. Bom, vamos aqui para a nossa rodada final, fazendo a ponte justamente com o 7 de setembro, e não nos surpreendamos se não houver outras diligências ou mesmo prisões em razão de movimentos recentes de quem já tinha sido atingido por mandados de busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, e gente driblando esses mandatos. A gente só fica na dúvida do que vai acontecer com essas pessoas. Mas o presidente do Supremo fez um discurso no plenário essa semana, pedindo moderação, paz, falando da nossa democracia, etc, etc, mas eu só chamaria um ponto, antes de passar a palavra para vocês para a nossa rodada final, que no discurso escrito, que foi liberado para nós, jornalistas, ele fala que, no seu discurso, que confia que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica e respeito institucional, independentemente da posição política e ideológica que ostentam. Mas aí, quando ele foi para o plenário, ele acrescentou algo que ele chama a atenção para as consequências jurídicas dos atos dos manifestantes. Nessa frase, houve uma edição em que ele colocou isso, chamou a atenção para as consequências jurídicas dos atos dos manifestantes. Aqui em Brasília, quem vai fazer a defesa, a proteção do prédio do Supremo, que havia uma suspeita de que poderia haver uma tentativa de quebrar o prédio, vandalizá-lo e tal, quem vai fazer a defesa ou a proteção do prédio é a Polícia Militar do Distrito Federal. A nossa democracia desperta o senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. É voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados
pelos ideais republicanos. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. E houve todo um cuidado para saber, nesse clima de polícias militares, se a Polícia Militar aqui do Distrito Federal poderia fazer isso, e o governador do Distrito Federal garantiu ao Supremo que ela vai garantir a integridade, vai manter a integridade do prédio do Supremo. Mas queria passar para vocês, para nós elegermos aqui um fato, uma decisão, a personagem da semana, começando por você, Juliana. Eu vou aproveitar então, vou fazer uma propaganda do podcast novo do Recondo, Paredição de Vidro, que está muito bom, que não é dessa semana. Não era o combinado. Mas por isso que eu não combinei, porque eu fiquei com medo de você me impedir. Mas Isso eu. Não é dessa semana, foi lançada há 2 semanas, né, Recondo? E já está no 2º episódio, mas os episódios estão sendo liberados e está muito bom. É sobre como o Supremo atingiu aí o seu protagonismo, né, na vida política do país, e tá demais, assim, recomendo muito. Então, registro aí como fato da semana. Muito obrigado, Juliana. A família agradece. Diego, você... Não, Tomás, você agora, por favor. Certo. Então, primeiro, concordo com tudo que a Juliana disse, né? Tá sensacional mesmo. Mesmo para quem estuda Supremo, conhece o Supremo, a gente sempre aprende coisas novas e diferentes com o Recondo. Sempre, e nesse caso também. Fatos que me chamaram a atenção, né? Então, agora um menos abonado, um tema menos interessante. Isso é algo que talvez eu não recomende da mesma maneira. Chamou atenção, no nosso podcast anterior, a gente falou sobre por que o Aras passou com certa tranquilidade pela política, pelo Senado, né, pelo crivo da política, se ele, ao mesmo tempo, é visto com tanta rejeição, né, em certas áreas, na academia, na imprensa, dentro do próprio Ministério Público, qual ele é o chefe, e a gente falou sobre, eu não vou refalar sobre os motivos, tem motivos de substantivos ali, de temas que fazem porque é um nome bom, ou até não, ou no mínimo não tão ruim comparado com outros para vários setores, mas em seguida foi anunciado uma obra, um livro, estudos em homenagem a Augusto Aras, né, coordenado dentre outras pessoas, com o ministro Dias Toffoli, que foi presidente do Supremo, hoje é ministro do Supremo, continua sendo ministro do Supremo, e no qual, dentre outras pessoas, temos outros ministros do Supremo que escrevem, né? Inclusive pessoas que são vistas como pessoas que decidem, que têm uma posição contrária a certas atitudes do governo Bolsonaro, né? Ministro Fachin, ministro Fux, o presidente do Supremo escreve nesse livro. Acho que isso mostra um pouco como, além de várias outras autoridades, pessoas, acadêmicos, mostra de novo como ele parece não tem tanta rejeição assim, né? Pessoas não estão com problema de verem seus nomes associados a uma homenagem a essa pessoa tão polêmica nesse momento. A gente fala um pouco sobre isso, também fala um pouco sobre como funciona a academia, como funciona Brasília, como as pessoas, às vezes, criticam uma pessoa, mas não deixam de estar lá numa obra homenageando essa pessoa. Eu acho que eu acho que é um elemento para estudos sociológicos da academia e da política brasileira e de Brasília para o futuro, né? As pessoas que estão lá, o que elas estão fazendo nessa obra, nesse momento. Agora uma coisa mais formal, só um ponto, Tomás, me permite? Claro. É só sobre o livro, exatamente sobre isso. Eu conversei com o pessoal que organizou o livro, e eles falaram, eles tinham combinado com a editora que não seria divulgado agora, justamente pelo momento político, etc, etc. Mas aí a editora divulgou, e eles ficaram, inclusive, tentando saber como é que lidavam com essa situação. No final das contas, gerou publicidade gratuita, porque está todo mundo discutindo o assunto, mas, como você mesmo mencionou, vem em seguida da aprovação e diz muito, né? O índice do livro diz muito sobre Brasília e sobre como as coisas funcionam. Tem gente que diz que não existe publicidade ruim, né? Vamos ver se isso é verdade. Agora, outra coisa, um fato do Supremo específico, que a gente chama atenção, né? Não é um fato que aconteceu, é algo para a gente ficar de olho para a próxima semana. Foi pautado para o plenário virtual, né, um recurso interno de uma decisão da ministra Carmen Lúcia no mandado de injunção, no qual Kim Kataguiri, né, entrou com mandado de injunção,
pedindo que o Supremo regulasse a questão do tempo para ser decidido sobre pedidos de impeachment, né? Esses pedidos de impeachment que ficam na mesa do presidente da Câmara, né? A gente sabe, tem vários sobre o presidente Bolsonaro, por exemplo, que estão lá há meses, sem nenhuma decisão, nem arquivados, nem nada, e foi pedido. A ministra Carmen Lúcia já se posicionou, ela que era relatora, ela negou seguimento monocraticamente, dizendo que não era o caso de mandado de injunção. Mandado de injunção só se aplica quando tem um direito constitucional, né, um direito individual na Constituição que exige regulamentação por uma lei para ser aplicada. Ela falou que não era o caso disso. Isso foi plenário virtual. Se isso foi plenário virtual apenas para ser rapidamente confirmada essa posição, que não entra no mérito, né, não entra na discussão de se tem um prazo, deveria ter um prazo, não tem, é uma discussão formal sobre o mandado de injunção não ser a via para esse tipo de discussão, pode ser que simplesmente seja isso que aconteça. Ou pode ser que a gente veja alguém pedindo destaque para o plenário físico, para tentar levar essa questão para o plenário físico, né, onde a discussão inevitavelmente vai acabar não se limitando, talvez, à questão formal, talvez crie espaço para discussão substantiva sobre esses prazos. Ou até a gente vai ter uma divergência, votos divergentes, algum ministro que vai deixar de lado essa questão formal, reinterpretar de maneira diferente essa questão formal e querer liderar essa pauta. Eu não tenho previsões sobre o que vai acontecer. O que eu tenho como eu disse, estou atento a isso e acho que deveríamos ficar atentos. Vamos ver o que vai acontecer aí. É um sinalizador da posição do Supremo em relação ao impeachment, inclusive, né? Enquanto há ministros que estão dispostos a liderarem algum tipo de movimento em termos de criar prazos para isso, ou se eles vão manter uma atitude de, olha, se não tem clima político para isso, não tem sistema político não está andando com isso, não é a gente que vai fazer isso, não somos nós que vamos forçar que o impeachment vá para frente, não é esse o nosso papel. Acho que vários deles, inclusive eu suspeitaria que a maioria deles tem essa atitude. Não somos nós que vamos fazer andar um impeachment que o sistema político não está disposto a fazer andar, né? Vamos ver, mas eu chamaria atenção para isso. Acho que é um caso interessante para quem estuda Supremo, separação de poderes e impeachment, claro, especificamente. Diego, você para a gente fechar. Dois fatos da semana. Primeiro, o presidente Bolsonaro vetou dispositivos da nova Lei de Segurança Nacional que tinha sido aprovada pelo Congresso, né? Ele promulgou em parte, sancionou em parte, mas tem vetos que vão ser agora rediscutidos no Congresso, né? E um desses vetos diz respeito a um dispositivo que agravava certas penas se crimes de incitação contra as instituições, né, eram crimes nessa linha, fossem praticados por militares ou funcionários públicos. E com uma justificativa bastante estranha, o presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo, dizendo que colocaria os funcionários públicos numa situação desigual. Por que será que não faria sentido que seja mais grave certas condutas praticadas por funcionários públicos e militares? Por que será, né? Que desproporcional. Mas o mais esquisito foi o argumento de que isso, no fundo, é uma tentativa de coibir o pensamento conservador, a expressão de ideias conservadoras. Isso está lá no veto do presidente, entre outros, né? E também vetou o dispositivo que criminalizava a disseminação de fake news com justificativas que parecem fazer mais sentido do que essas, que não estava especificado se era só disseminar, se era produzir, mas essa discussão volta agora, de qualquer maneira, para o Congresso. E outra coisa que eu ia destacar... E vai ser derrubado. Vetos que serão certamente derrubados, não vão ser mantidos na íntegra, certamente. E que, em todo caso, derrubados ou não, vão gerar discussão sobre né, o fato de certos crimes estarem sendo criados agora, quer dizer que as condutas que estão sendo investigadas agora já não se encaixam. Então, né, será que precisa ter um crime específico de disseminar fake news para que os mesmos fatos não possam ser enquadrados anteriormente em algum outro tipo? Essas discussões vão aparecer e eu tenho certeza de que o veto vai ser usado também para confirmar que, olha, mas inclusive foi criado agora, a gente está criando agora, então não tinha nada. Não só isso, né? Até porque está sendo revogada a Lei de Segurança Nacional. Então tem essa discussão que os advogados criminalistas já estão de olho, defendem pessoas enquadradas, que é o que acontece quando revoga-se a lei, que é a lei que está sendo utilizada para... Então, às vezes é algo repetido, né, em certo sentido, que está nela, está sendo repetido, mas isso vai já uma discussão que certamente vai dar o que falar e vai dar argumentos para muitos advogados e muitos desses processos que as pessoas estão defendendo. Então,
tem isso também. E acho que isso vai acontecer, né? E eventualmente o Supremo vai ter que se posicionar sobre isso. Sem dúvida, eu prestaria atenção nisso também. E aí a última coisa só é a decisão do ministro Nunes Marques no habeas corpus do motoboy Ivanildo da Silva, né, que foi convocado para prestar depoimento na CPI, e a decisão do ministro Nunes Marques garantia a ele o direito sequer de comparecer, né, afirmando a sua condição de investigado. Eu chamaria atenção para uma comparação entre isso e as decisões primeiras do ministro Lewandowski com relação a Mayra Ferreira e ao general Pazuello quando foram na CPI, né? Porque ali também havia a questão de se são investigados e têm direito de ficar em silêncio, então não deveriam, eles não têm obrigação sequer de ir à CPI se convocados, né? E na época, o que o ministro Lewandowski fez foi trabalhar com o fato de que formalmente a CPI, no caso do general Pazuello, não tinha dito que ele era investigado. Certo? Não tinha dito, e o ministro Lewandowski, bom, se não está definido que você é investigado, eu vou te garantir o direito de não falar sobre coisas que você acha que te incriminem até em outros processos que estão rolando fora da CPI. Mas agora, a diferença do ministro Nunes Marques, me parece, não é uma divergência sobre o direito, mas a maneira de aplicar esse critério. O que ele fez foi, bom, não está definido formalmente que o Ivanildo da Silva é investigado, mas a maneira como se referiram a ele no requerimento de convocação sugere que ele é investigado. Então, onde o ministro Lewandowski me parece ter sido mais, bom, na ausência de uma definição formal, eu vou trabalhar com a definição de que você vai lá responder algumas coisas que são sobre suas condutas e algumas coisas que não são, então não vou de antemão dizer que você pode não ir. O ministro Nunes Marques arredondou para o outro lado, digamos, falou, olha, lendo esse requerimento, para mim, está claro, dá para interpretar aqui que essa pessoa é investigada. Então, suspeitando de condutas que ele tenha praticado, então vou tratar como investigado. Que é uma coisa que o Recondo, se eu não me engano, já tinha anunciado lá quando a CPI começou, né, que tudo vai dizer respeito a essa definição de quem é investigado ou não é investigado. E muito do que as pessoas vão querer é que o Supremo diga, na ausência de uma definição formal da CPI, diga que eu sou investigado, olhe para o que está acontecendo e diga que eu tenho que ser tratado como investigado. Né? E o Ivanildo da Silva acabou comparecendo, não usou o direito de não ir, mas o HC do ministro Nunes Marques foi nesse sentido. A gente volta na próxima semana, depois do 7 de setembro, vamos ver o que as manifestações vão nos mostrar, e a gente certamente vai ter muito assunto para discutir na sexta que vem. Mais uma vez, Juliana, Tomás, Diego, obrigado, e até semana que vem, Juliana. Obrigado duplamente. Até. Obrigado. Valeu. Obrigado, até. Até a próxima. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.